Graça e paz, irmãos, que bom estarmos na casa do nosso Deus para esse momento tão especial. Quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. E leremos do 1 ao versículo 5. Hoje leremos do 1 ao 5. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, ainda quero nesse instante fazer o acolhimento dos nossos visitantes. Nós estamos aqui com Ulisses e a sua noiva Márcia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ulisses, que é da Igreja Presbiteriana de Bangu, aqui do nosso presbitério. E ambos nos prestigiam aqui com a presença de vocês nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa aqui é a casa do Pai, então é a casa de vocês também. Sintam-se à vontade, tá bom? Também queremos acolher o Nicolas, que está aqui conosco também, pelo segundo domingo, né? Nicolas, que nós conhecemos aqui atrás, quando estávamos ali evangelizando. Nicolas, de igual modo, nós acolhemos você aqui e dizemos a mesma coisa, que é a casa do Pai. Então, sinta-se à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. O Pai é nosso, então a casa é nossa, né, gente? Sejam bem-vindos, é muito bom recebê-los aqui. Vamos então à leitura do texto, mesmo assentados, mas com toda a reverência no nosso coração. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. E eu quero pedir a participação dos irmãos na leitura da palavra de Deus, que diz assim, todos juntos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim eu vos teria dito, pois vou, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, vamos ler o 6 também? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai. Amém. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra e edifique nossos corações nessa noite. Você reage bem diante de notícias que, assim, aceleram o batimento cardíaco do seu coração? Batimento cardíaco? Vocês reagem bem? Eu estava lendo um artigo que fala que o estado emocional, os médicos já estão estudando, né? E Ulisses está aqui, pode confirmar isso, é da área de saúde também, que já há uma associação entre as questões emocionais e algumas doenças do coração, né? A maneira como você reage a determinadas situações da vida, né, seus traumas emocionais e, enfim, depressão, estresse, né, já começam ali a afetar o funcionamento do coração, né, e podem se tornar em doenças físicas, né? Já há essa preocupação, porque há a conexão, né? Há uma conexão entre a questão mental e a questão do próprio corpo físico, né? Nós já havíamos falado anteriormente que algumas doenças são somatizações de sentimentos não tratados, né? E não cuidados. Antigamente, na igreja, você tinha aquela prerrogativa de que isso era o quê? Falta de fé. Falta de fé. Está deprimido é falta de fé. Está triste é falta de fé, né? Mas, graças a Deus, a mentalidade da igreja está mudando. E quando eu falo a mentalidade da igreja, eu falo a mentalidade das pessoas que compõem a igreja, né? Elas já estão entendendo que, muitas vezes, em determinados casos, é necessário um tratamento. É necessário um tratamento físico e é necessário também um acompanhamento de um profissional para, né,
lidar com essas situações. O texto em questão, irmãos, fala de corações angustiados. E o coração do colegiado de Jesus, do discípulo, está angustiado. Eles estão angustiados, né? Jesus já começa o texto do capítulo 14 falando assim: não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Ou em outras traduções, não se preocupem. Ou em outras traduções, não fiquem tristes. Ou em algumas interpretações, não fiquem abalados. Eles estavam abalados. Eles estavam com o coração perturbado. Você já recebeu aquela notícia em que ficou com o coração angustiado? A angústia e a aflição tomou conta do seu coração, da sua mente, e você ficou assim perplexo? É o caso aqui dos discípulos. Eles estão angustiados, eles estão preocupados, eles estão com o coração turbado. Por que eles estão assim? Quais são as razões, né, de suas preocupações? As razões, meus irmãos, estão no texto anterior, no capítulo 13. Quando Jesus, já angustiado... Por quê? Porque o que se aproxima, irmão? O que se aproxima? Se aproxima o momento em que Jesus vai entregar a sua vida na cruz do Calvário, né? Jesus já está angustiado, gente. Jesus, como ser humano, como verbo encarnado, ele começou a se angustiar. A angústia de Jesus não começa na cruz, não, gente. Não começa nas 12 horas da paixão, não. A angústia de Jesus já começa antes. E o colegiado de discípulos percebe isso, percebe o coração angustiado de Jesus, percebe Jesus já angustiados, e eles acabam ficando angustiados também. Diante disso, Jesus ainda fala assim: olha, um de vocês vai me trair. Imagine só. E eles já começaram a questionar entre si, né? Rapaz, alguém vai trair Jesus. Será que sou eu? Será que sou eu, né? Imagine se um anjo chegasse aqui na igreja de Centenário e falasse assim: olha, alguns irmãos aqui vão trair Jesus, né? Trair de abandonar, assim, como foi feito aqui. Né? Nossos corações automaticamente ficariam assim perplexos. Será que sou eu? Será que... E eles começaram a ficar angustiados também por causa disso. Além disso, Jesus já estava falando da sua paixão, ou seja, da separação, da sua morte. Jesus já estava antecipando a informação de que ele se separaria dos discípulos, ou seja, ele seria morto e para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir assim imediatamente. Então, Jesus já está falando também da sua paixão. Isso traz uma angústia tremenda no coração daqueles homens. Porque eles desfrutam da presença de Jesus, das palavras de Jesus, e as palavras de Jesus são palavras que trazem vida. O apóstolo Pedro fala isso em João. E o Evangelho vai testemunhar que a mensagem de Jesus, que as palavras de Jesus são diferentes das autoridades religiosas que estavam ali. As palavras de Jesus confortavam, acalentavam o coração. O ensino de Jesus era tremendo, irmãos. Não dá para ficar indiferente quando Cristo fala conosco, né? A palavra de Jesus, ela cura a alma, ela cura o coração. Aqueles homens estavam assim, felizes pelo ministério de Jesus, pela presença de Jesus, pela pessoa de Jesus. E agora Jesus está falando para eles: olha, eu vou embora. Então aquilo também mexeu com eles. E ainda, dentro de todas essas informações, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu vai me negar, rapaz. Não, Jesus, que isso? Eu não vou te negar, não, que isso? Não, Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar. Então, todas essas informações assim deixaram o coração dos discípulos o quê? Perturbado, angustiados, aflitos, perplexos. Eles estavam desorientados. A aflição estava tomando conta do coração de tal forma que eles começaram a ficar desesperançados.
sem esperança, desesperançados. Parece até a gente de vez em quando, né? A gente não sabe reagir a determinadas situações, irmãos. A determinadas angústias que visitam o nosso coração e a determinadas aflições que visitam o nosso coração. A gente não está preparado para determinadas situações, né? Hoje, depois que eu saí daqui, eu visitei um sepultamento de um conhecido da Patrícia, né, que não era crente. E um irmão lá queria que eu falasse, eu falei, não, eu não vou falar porque não tem nada a dizer nesse momento. E é estranho quando um pastor vai a um sepultamento não crente, né? Assim, e a tristeza ali presente não há palavra de conforto, não há palavra de consolo. E muita gente chorando, muita gente angustiada, muita gente aflita, muita gente desesperada, né? Porque a vida, irmãos, ela impõe situações que nos trazem assim, medo mesmo, nos trazem aflição, nos trazem angústia. Nosso coração dispara, né? E muitas vezes nós ficamos desesperançosos. Quantas informações que nós recebemos e quantas notícias que chegam até nós que deixam muitas vezes nosso coração com dúvida e sem esperança. E diante daquele quadro todo, diante dessa situação, Jesus fala as seguintes palavras. O que Jesus fala para eles? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Não fica preocupado. Não fiquem angustiados, não fiquem preocupados, não fiquem aflitos. Não fiquem com o coração de vocês conturbado, não fiquem com o coração de vocês perturbado. Não fiquem assim. Não fiquem assim. Fitem os seus olhos, em primeiro lugar, no Pai e em mim. Credes no Pai e credes em mim também. Ou seja, fite os seus olhos em mim. Olhe para mim. Olhe para a minha pessoa. Creia em mim. Ou seja, ali, creia no meu ministério, creia na minha missão. Creia no propósito de eu vir aqui. Creia nas razões da encarnação, porque eu estou aqui, porque foi necessário deixar a glória do Pai, vir aqui, encarnar-se. E João fala de uma maneira muito bela sobre a encarnação de Jesus, né? E o Verbo habitou o quê? Entre nós. O Verbo morou. É como se você tivesse um endereço e Jesus estivesse ali ao teu lado, dentro daquele cenário, dentro daquele contexto. João falando para os seus ouvintes, olha, o verbo desceu, o verbo morou aqui. Vocês não têm noção do que é isso. Em um determinado momento da história, Deus tinha um endereço físico. Vocês já pararam para pensar nisso? Onde está Deus? Ah, Deus está morando ali naquela casa ali, ó. Vocês já pararam para pensar nisso? O Verbo morou com vocês, o Verbo morou com vocês, o Verbo habitou entre vocês, ele fez a casinha dele aqui, ele veio aqui se revelar para vocês. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Fite seus olhos em mim, porque na presença de Jesus toda angústia se dissipa. Toda dor se dissipa, toda aflição se dissipa, toda falta de esperança se dissipa. Na presença de Jesus não há
coração conturbado que consiga resistir à doce e amável presença de Jesus. Então, não fique angustiado, não fique aflito, não fique perturbado. Credes em Deus e credes em mim. Creia em mim, porque na presença de Jesus, irmãos, há abundância de alegria. Na presença de Deus há abundância de alegria, e Jesus aqui é representante direto de Deus. Na presença de Deus não há só alegria, irmãos, há alegria em abundância. E aí, eles olhando ali para Jesus, Jesus falando: olha, vocês precisam fitar os olhos em mim, creia em Deus. Jesus traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolo ali para eles. Quando Jesus fala assim: olha, não turbe, não se preocupe, né? E aí, meus irmãos, Jesus vai dar algumas razões pelas quais eles não precisam se preocupar. Lembrando que Jesus está no contexto de despedida. Então está falando para eles: olha, daqui a pouco não estarei mais com vocês fisicamente, mas vocês não precisam se preocupar. Não precisam se preocupar, porque eu vou dar aqui algumas razões para vocês não se preocuparem, né? E olhe no texto, meus irmãos, e percebamos algumas razões pelas quais Cristo vai falar aos discípulos para eles não se preocuparem. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. A expressão que é utilizada aqui no original, meus irmãos, literalmente significa um lugar para ficar. Então Jesus fala para eles: olha, vocês não se preocupem, não fiquem com o coração perturbado, porque para onde eu vou, há um lugar para vocês ficarem. Para onde eu vou, há lugar para vocês também. E é claro, meus irmãos, que nós entendemos que esse texto tem uma perspectiva escatológica, tá? A casa do Pai aqui, meus irmãos, são as moradas celestiais. São as moradas celestiais. Jesus está indo para as moradas celestiais. E eles ficaram tristes por causa da dor dessa separação entre eles e Cristo. E agora Cristo fala: olha, não se preocupe, porque na casa de meu pai há lugar para vocês. Para onde eu vou, vocês também vão. Que coisa gloriosa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a melhor coisa que você tem para ouvir hoje. Ou essa é a melhor coisa que você tem para ouvir durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Nenhuma notícia será mais maravilhosa do que essa. Nem que se eu chegasse aqui para você e falasse: você quer ganhar 10 milhões, mas para você ganhar 10 milhões, você vai perder a sua salvação. Quem aqui abraçaria 10 milhões para perder a salvação? Absolutamente ninguém. Então a melhor notícia que você vai receber na tua vida toda é essa: na casa de Deus tem lugar para você. E não essa casa aqui, aquela casa lá. Eu não pude falar isso no sepultamento hoje. E isso, de certa forma, me angustiou, né? Porque pastor em sepultamento quer falar, irmãos. Pastor em sepultamento quer falar, mas eu não pude falar. Não tinha uma palavra de Deus ali. Mas para vocês que estão aqui, que são meus irmãos em Cristo Jesus, há lugar para vocês na casa de Deus. Na casa escatológica, onde Jesus está, há lugar para vocês ficarem também. E essa palavra vem de encontro ao coração daqueles homens que estavam aflitos porque Jesus estava indo embora. E agora Jesus está falando para eles: olha, eu vou, mas vocês vão para onde eu vou. Vocês vão para onde eu vou.
Eles ficaram desanimados porque Jesus estava indo embora, e aí Jesus vai falar para eles: olha, para onde eu vou, vocês também vão. A casa do Pai é onde o Pai habita, é onde o Pai está. É claro que nós entendemos que aqui é a casa de Deus, e eu utilizei metaforicamente aqui é a casa do Pai. Sim, é a casa do Pai. Mas o texto em questão, meus irmãos, fala da casa escatológica de Deus. Um dia eu e você não estaremos mais aqui. Um dia será o último dia de nossas vidas. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Às vezes eu fico reflexivo, deprimido mesmo. Às vezes eu estou deprimido. Às vezes eu estou na deprê. Todo mundo se deprime, gente. Isso aí, né? Faz parte da nossa natureza. Às vezes eu estou na deprê, eu fico pensando como é que vai ser o último dia. Como é que será o meu último dia aqui na Terra? Como ele vai ser? Hoje, no sepultamento, o cemitério de Ricardo estava cheio hoje, irmão. Não sei o que aconteceu, tá cheio. Tinha muita gente sendo enterrada lá. Estava muito cheio mesmo. E nós tomamos conhecimento de um rapaz que morreu com 35 anos, né? Bem novo, muito novo mesmo. E eu fico imaginando que não passou pela cabeça dele isso. Como é que vai ser o meu último dia aqui na Terra? E ele viveu o último dia na Terra com 35 anos, né? A gente não sabe como vai ser. Às vezes, quando eu estou deprimido, eu fico pensando, como é que vai ser meu último dia aqui na Terra? Se a gente soubesse como será ou quando será, né, irmãos? Você chegaria num restaurante, olha, traz 2 quilos de rabada aí que hoje eu vou, né? Vai ser meu último dia aqui. Então eu vou aproveitar. Nós não sabemos, irmãos. Não sabemos. Mas uma coisa você sabe e uma coisa eu sei. E uma coisa os discípulos estavam sabendo a partir da palavra de Jesus. Olha, para onde eu vou, há lugar para vocês. Há lugar para vocês. Para onde Jesus está, há lugar para mim, irmãos. Há lugar para mim. E não há nada que eu faça aqui na terra que me faça perder o lugar que Ele preparou para mim, que Ele fez para mim, para você, para nós, irmãos. Viver a vida sabendo que há um lugar para nós ao lado de Jesus é muito reconfortante. É viver diferente, irmãos. É viver diferente do que o ímpio vive. E hoje, mais uma vez, eu testemunhei isso lá. É viver diferente. Então, primeira razão para eles não se preocuparem. Primeira razão para você não deixar a angústia, a aflição, tirar a esperança do seu coração. Na casa do Pai há um lugar para você. Há um lugar para mim. A segunda razão, meus irmãos, pelas quais eles não... para eles deixarem de se preocupar, é que Jesus reafirma no texto, olha, vou preparar lugar. Parece contraditório, né, irmãos? Porque no momento Jesus fala que o lugar já está pronto. E agora ele vai preparar lugar. Será que Jesus estava indo lá preparar o nosso quarto, que o nosso quarto ainda não estava pronto? A maioria dos estudiosos a respeito desse texto vai falar que o lugar que Jesus prepara é Ele ser o próprio caminho. Se Jesus não morresse na cruz, você não teria lugar no céu. E aí Jesus fala que é necessário Ele ir, porque se Ele não for, não haverá lugar. Jesus prepara o caminho com a sua morte e com a sua ressurreição. Por isso nós defendemos, meus irmãos, que sem Cristo não há religião verdadeira. Porque só Cristo é o verdadeiro Salvador. Só Ele é o verdadeiro Senhor. Só Ele é o verdadeiro caminho. Ele preparou o lugar para os discípulos. Olha, eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, eu vou tornar possível a ida de vocês para lá.
através da minha morte e através da minha ressurreição, através da paixão e do sacrifício que eu farei, vai ser possível vocês irem até Deus. Vai ser possível vocês encontrarem com o Senhor. Não há salvação sem Jesus, irmãos. Não há caminho do Pai, não há caminho para o Pai sem Ele. Ele é o próprio caminho para a morada celestial. Não há como alcançar a morada sem Jesus. Esse preparar era justamente o sacrifício que ele estava revelando que iria fazer para os seus discípulos. Somente em Cristo é possível, irmãos, acessar a casa do Pai. Somente em Cristo. Quem teve a oportunidade de ler aquele pequeno livretinho, O Peregrino? Não sei quantos conhecem. Poxa, é uma excelente leitura, né? E o Peregrino, ele fala justamente isso, sobre a jornada até as moradas do Pai, né? E chega um momento lá, os viajantes chegam diante da casa, e para acessar a casa do Pai, só por meio de Jesus é possível acessar a casa do Pai. Não há como entrar lá sem a presença de Jesus e sem a pessoa de Jesus. Então Jesus, olha, não fiquem atribulados, não fiquem angustiados. Eu vou para a casa do Pai e lá há um lugar para vocês. E não apenas isso, eu vou preparar a maneira como vocês vão. Eu vou tornar possível isso. Eu sou a porta. Aquele que entra por meio de mim encontrará pastagem. Também um texto com perspectiva escatológica. Adentrar a presença de Jesus é a certeza de que estaremos na casa do Pai. E aí ele conforta o coração dos discípulos com essa notícia também. Olha, eu vou preparar um meio pelos quais vocês irão acessar a casa do Pai. Terceira razão pela qual eles poderiam não se preocupar, irmãos, é que Jesus voltaria para recebê-los. Olha o texto vai falar, olha, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Depois de ter preparado o quarto para eles, depois de preparar o meio pelo qual eles acessarão a casa do Pai, agora Jesus está dizendo que vai voltar e recebê-los. Jesus vai levá-los à casa do Pai. Jesus voltará e eles irão para o céu com Cristo. Eles gozarão a presença de Cristo mais uma vez. E agora eles terão a presença de Jesus sem nenhuma interrupção. Terão constantemente e continuamente acesso à pessoa de Jesus e à presença de Jesus. Jesus disse que voltaria e buscaria eles. Há uma promessa escatológica de que Jesus vai voltar mais uma vez, a segunda vinda de Jesus. Nós cremos nisso, amém. Nós cremos nisso. E nós declaramos, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Nós ansiamos pelo retorno de Jesus. Contudo, enquanto nós aguardamos, Jesus tem vindo muitas vezes buscar aqueles que são seus. E isso aconteceu com os discípulos. Os discípulos, quando morreram, essa promessa escatológica Jesus cumpriu na vida deles quando eles morreram. Jesus veio buscá-los e conduzi-los à casa eterna do Pai Celestial. E eles morreram de maneira assim trágica, né? Os discípulos morreram
a começar por Tiago, que perdeu a cabeça no livro de Atos. Os mártires, os primeiros mártires da igreja. Depois, os pais da igreja também foram mártires. E assim, sucessivamente, durante a história da igreja, vários mártires. Né? Quando Joana d'Arc estava próximo de ser colocada à fogueira e falaram para ela, olha, vamos queimar você. E ela virou para os seus algozes e carrascos e falou, eu não pertenço aqui. Eu não sou daqui. Eu pertenço a Deus. E agora voltarei para Ele, porque Ele virá me buscar. E outros mártires, né? O último mártir da igreja, os irmãos conhecem, eu cito ele bastante aqui, porque eu fico impressionado com a vida dele, né? Que é Bonhoeffer, o pastor alemão que foi assassinado pelo regime de Hitler. E há um testemunho sobre o momento em que ele vai ser conduzido para ser enforcado no campo de concentração. E uma das frases que ele diz é: Jesus, meu Senhor, completei o meu discipulado. Agora já posso ir. E ali ele foi morto, com menos de 50 anos. É Jesus que vem buscar aqueles que são seus. E Jesus tem feito isso durante a trajetória da igreja, durante a trajetória do seu povo. Né? E essa promessa está sobre nós, de que Jesus virá e nos buscará para levar-nos à casa do Pai, onde não há dor, não há angústia, não há sofrimento, há a presença do Cordeiro constante, a presença de Jesus constante. E aí os discípulos recebem aquela palavra de Jesus e o coração deles, acredito que foi aliviado, né? Sabe, a palavra de Jesus traz alívio ao nosso coração, né, irmãos? Traz alívio à nossa dor. Quando Jesus fala conosco, tudo muda, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Né? Não se preocupem. É a palavra de Jesus para os seus discípulos. Não se preocupem. Nos apropriamos então aqui dessas palavras. Eu e você, muitas vezes, recebemos notícias, né, irmãos, que abala aí o nosso coração, né? Deixa o nosso coração bem abalado. Mas aí Jesus fala para você, olha, não se preocupe. O que você tem que fazer? Fite os olhos em mim. Credes no Pai e credes também em mim. Fite os olhos em mim. Confie na minha pessoa. Confie na minha presença. E aí ele apresenta aos seus discípulos, nós somos discípulos, né? Razões para não nos preocuparmos com as angústias deste mundo. Razões escatológicas, razões metafísicas, espirituais, que confortam o nosso coração, sabe? Diante da sua angústia, da sua dor, da sua aflição, coloque os seus olhos em Cristo e olhe para Cristo. E receba de Cristo essa palavra. Olha, onde eu estou, você também estará. Oh, rapaz. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Esse pecador miserável aqui, Senhor, cheio de defeito. Até quando eu tento acertar, eu erro, gente. A gente é assim, né? Até quando a gente tenta acertar, a gente erra. Imagine se a salvação tivesse conectada à nossa moralidade. Estaria todo mundo perdido. Quem é que se salvaria, irmãos? Ninguém. Ah, mas há lugar para você ao meu lado, Marcos. Há lugar para você comigo. Né?
Jesus é aquele que contempla o nosso choro, é aquele que contempla a nossa dor, é aquele que está conosco. Há sepultamentos, meus irmãos, que eu fui, de crentes, que era quase que eu senti a presença de Cristo ali, fisicamente. Sabe? Foi uma coisa tão gloriosa, né? Sim. Cristo está sempre com aqueles que são seus. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Então olhe para Jesus. Busque a Cristo. Confie na sua pessoa, confie na sua presença. E entenda que um dia você estará com Ele. E não haverá mais dor, mais lágrima, e não haverá mais separação entre vocês. Porque por meio de Jesus Cristo, você e eu ascenderemos ao céu. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele preparou a maneira como nós chegaremos lá. Por meio dele mesmo, né? E Ele vai voltar para nos buscar. Por que Ele vai voltar para nos buscar? Porque você pertence a Ele. Você é dele. E Ele vai voltar para buscar você. E assim, meus irmãos, nós fechamos aqui e continuamos na semana que vem essa reflexão, tá bom? A casa do Pai e o caminho até ela. Na semana que vem nós continuamos a falar sobre isso. Que Deus conforte seu coração, em nome de Jesus. Né? Você sinta o conforto de Deus hoje. E que você sinta o conforto de Cristo nas suas angústias, nas suas aflições, nos seus medos, nas suas decepções, entendendo que Ele está com você, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Fite os olhos nele e receba essa palavra de conforto, de consolo, que vem da parte de Deus para cada um de nós. Cristo quer estar conosco constantemente. E esses elementos representam bem essa comunhão, essa proximidade, né? Às vezes, nós somos estranhos para a pessoa de Jesus. Porque Cristo quer intimidade conosco e nós nos envolvemos com as coisas deste mundo, desta vida e desta realidade, que são situações plausíveis da nossa vida. Sim, irmãos. Você não tem que deixar de trabalhar para estar com Jesus, mesmo porque o seu trabalho veio de Jesus. Tudo na sua vida vem dele. Sua família, sua casa, seu trabalho, né? Seu pão diário, tudo vem dele. Mas você precisa entender que Cristo lhe chama à comunhão, não apenas no ambiente eclesiástico. Há pessoas que oram a Cristo e há pessoas que se envolvem com Cristo quando vêm à igreja. Isso é importante, importantíssimo, porque a nossa fé é uma fé comunitária. Você não pode deixar de vir à igreja. Mas esse Cristo quer estar com você também em outros momentos. No seu trabalho, nos seus estudos. Tudo que nós fazemos ou que realizamos, meus irmãos, só faz sentido se fizermos para Jesus. Você é mãe, então você precisa ser uma boa mãe para honrar Cristo Jesus, porque Ele quer que você seja uma boa mãe. Tudo que você faz está conectado com o seu Salvador e não pode estar desconectado dele. Então, precisamos de fato buscar a presença de Jesus constantemente. E essa mesa representa justamente isso. Essa comunhão constante e contínua que Cristo quer estabelecer conosco. Nós vamos orar, meus irmãos, agradecendo pelos elementos da ceia, pedindo ao Senhor que consagre esses elementos da ceia. Logo após nós estaremos celebrando a ceia juntos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez nesse momento.
Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, que alegria temos, ó Deus, de abrir a Tua palavra, Senhor. Que alegria temos, ó Deus, de falar sobre esse texto, ó Deus. Que texto extraordinário, Senhor. Que texto transcendental, ó Deus. Que texto, ó Deus, que nos desconstrói, ó Deus. Um texto que muda a nossa percepção sobre tudo, sobre a vida, Senhor, sobre a existência. Até mesmo, ó Deus, sobre os nossos sofrimentos, as nossas dores e as nossas aflições, ó Pai. Um texto que conforta os discípulos, todos os discípulos de Jesus, aqueles que estavam ali, ó Deus, diretamente, e nós, ó Deus, que somos discípulos do Senhor, nos sentimos, ó Deus, confortados por esse texto, ó Pai. Que palavra de Jesus, ó Deus, ao falar, não se preocupem, não fiquem com o coração perturbado. Credes em Deus e credes também em mim. É como se Jesus falasse assim, olha, eu estou aqui. Não se preocupem porque eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês. E eu vou deixar vocês por um instante, mas eu sempre estarei com vocês. E assim, ó Deus, nós somos confortados por essa palavra, ó Deus, porque nós não vivemos sozinhos, ó Deus. Vivemos em Cristo e vivemos para Cristo, ó Pai. E Cristo, ó Deus, diz isso para cada um de nós nessa noite. Não se preocupem, porque eu estou aqui. Como é bom, ó Deus, viver em Cristo, ó Deus. Como é bom, ó Deus, viver em Ti, ó Pai Celestial. Como é bom, ó Deus, conhecer o Salvador. E como é bom, ó Deus, pela presença do Salvador, ser levado, ó Deus, até a Tua presença, ó Pai Celestial, ó Deus. Graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor congrega, ó Deus, aqui o Teu povo, ó Deus, para esse momento especial de culto, ó Deus, de celebração, ó Pai. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor, ó Deus. Tudo que fazemos, ó Deus, aqui é para a glória do Senhor, ó Deus. E o Senhor reserva este momento de comunhão também para conosco, ó Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, ó Deus. Nós vimos no texto da semana passada, Deus, como Jesus se assentou ali com pecadores. Como que por meio da presença de Jesus nós somos incluídos, ó Deus, em Tua presença. Nós somos justificados, nós somos lavados, ó Deus. Nós somos santificados, nós somos purificados e temos condições de estar à mesa com o Senhor, ó Pai. E celebrarmos, ó Deus querido, a Tua presença, Deus. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom ser confortado, Deus, pela Tua palavra, Deus. E aqui nessa noite, o Senhor tem se manifestado, Deus, aos nossos corações e às nossas mentes, ó Pai. Que alegria temos, ó Deus, de estar aqui diante da mesa do Senhor, que representa, ó Pai, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sacrifício esse, Senhor, que garantiu o nosso lugar no céu diante de Ti, ó Deus. Sacrifício esse que preparou um caminho, ó Pai, para o Senhor, e temos condições, ó Deus querido, de trilhar, ó Deus, esse caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses elementos, ó Deus, representam, ó Deus, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ó Deus, por nós, foi por nós, ó Deus. Jesus Cristo não precisava se auto-justificar, Ele não precisava de justificação, quem precisava éramos nós, ó Deus. Nós somos os alvos de Jesus na cruz. Alvo do Seu amor, da Sua compaixão, da Sua graça, da Sua misericórdia, Pai. Aqui estão os elementos, ó Deus, que nos conduz a esse sacrifício maravilhoso, que revela, ó Deus, Teu grande amor, ó Deus, por nós. Um amor, ó Deus, que nos constrange, ó Pai. Há lugar para nós com o Senhor, ó Deus. Há lugar para nós com o Senhor, ó Pai. Há lugar. Há lugar para nós com o Senhor. E quando pensamos, ó Deus, na nossa jornada, nossa vida, o quanto somos devedores do Senhor, ó Pai. Quanto negligenciamos a nossa fé, a nossa jornada e a nossa caminhada. Mas ainda assim, ó Deus, essa palavra vem ao nosso coração, a lugar para nós com o Senhor, ó Pai.
Que alegria temos, ó Deus, de saber disso, ó Pai. Ó Deus, aqui estão os elementos. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor consagre, ó Deus. Que eles sejam tirados do uso comum, ó Pai. Sejam revestidos de espiritualidade, ó Deus. Que sejam, ó Deus, fonte de bênção para cada um de nós que vamos, ó Deus, provar desses alimentos, ó Deus. Que não são apenas alimentos físicos, ó Deus, mas que são consagrados por Ti nesse instante, revestido, ó Deus, de espiritualidade, ó Deus, e se torna assim fonte de bênção para cada um de nós, ó Deus. Consagre, ó Deus, e que, ó Deus, por Tua graça, bondade e misericórdia, nenhum dos Teus filhos se ausente da mesa nesse instante, ó Deus. Ó Pai, jogue por terra toda a acusação de Satanás, ó Deus. Satanás não tem nada a ver com a nossa vida. Nós não pertencemos a Satanás, nós não somos de Satanás, nós somos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Cristo devemos obediência e a Cristo também devemos a nossa devoção, ó Pai. Nós somos de Cristo, não temos nada com Ele. Então, em nome de Jesus, que Ele seja repreendido e que nenhum dos Teus filhos se constrange, ó Deus, a participar desses elementos nesse momento, ó Pai. Mas que seja um momento também de alegria para cada um de nós, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.